É uma batalha nossa civilizatória. Com tudo isso, Randolph, talvez eu acho que só a cultura de ódio ela começou um pouco antes, viu? Essa coisa do nós contra eles, eu lembro muito bem do PT com isso. Eu não tô falando que eu não acho que tem até... escalonou, claro, mas sabe quando começou aquela coisa assim de nós contra eles, eu senti isso um pouco antes, assim. Mas até vem antes disso. Vem sabe? antes, né? Vem bem antes disso. Porque Começa não ficou quando? muito latente. Eu acho que é dessas raízes de formação de sociedade brasileira. Né? De formação da sociedade brasileira. Olha, eu tive divergências com o PT, eu repito. Fui de oposição aos governos petistas. Realmente, excessos desse tipo. E o seguinte... Ou tá com a gente ou é inimigo, sabe? Eu sou daqueles que acho que a gente tem que, assim... Eu não separo regimes autoritários, não. Eu acho que, da mesma forma que é condenável e autoritário o que aconteceu na Rússia, da mesma forma que é condenável e autoritária a ditadura de Pinochet, é condenável e autoritária ao regime venezuelano. Claro. Né? Então, assim, não tem distinção. Essa separação, eu acho que, de fato, assim, nós temos que superar. Agora, há uma circunstância colocada, né? E por isso que eu acho que há uma diferença. Mas eu entendo o que você está falando. O que a gente está vivendo hoje é uma coisa única. Eu acho, e por isso que eu digo assim, eu não sou do PT, eu sou de um outro partido, da Rede de Sustentabilidade. Estou muito bem satisfeito do meu partido, mas há uma diferença entre a lógica fundante do Partido dos Trabalhadores e o Bolsonaro e o bolsonarismo. Claro. Um nasceu da resistência à ditadura. Exato, né? da democracia. Da democracia. E por mais que tenha cometido os erros, nunca superou as balizas do jogo democrático. Exato, né? concordo. Não quis impor terceiro mandato. É o seguinte, a presidente Dilma, né, foi impeachmentada. Saiu, né, passou para o próximo e tal, teve as mobilizações de rua, teve tudo, mas foi impeachmentada e aceitou a regra do jogo. Exato. Como estava colocado. Né? Caracterizou como golpe, seja como for, mas aceitou a regra do jogo. Hoje nós estamos... na dúvida, Vilela, se o presidente da República vai reconhecer o resultado da eleição se ele for derrotado. Nem de um impeachment, da eleição. É mais grave. Ele questiona uma forma de eleição pela qual ele foi eleito. Né? É engraçado ele dizer agora que urna eletrônica não funciona. Por que ele não disse isso ao longo dos 30 anos dele no parlamento? Quando eu digo que o seguinte, ele é o resultado de tudo isso, dessa formação, e o seguinte, alguém dizer, não, eu defendo o Bolsonaro porque ele não quer privilégios. Ele é a cara do privilégio. Vou dar um exemplo para ele. Vou dar um exemplo para ti, Vilela. Veja, eu fui eleito em 2011. Sabe qual foi uma das minhas primeiras atitudes quando fui eleito senador? O senador tem direito a uma aposentadoria ao término do mandato até ao final da vida. Ah, é? É. Vitalícia. Tem direito a uma aposentadoria. Sabe o que eu fiz quando fui eleito senador? Eu renunciei a essa aposentadoria. Eu disse, não vou receber. Né? Você não achava justo? Não achava justo. Eu fui reeleito senador em 2018. O parlamentar não é só o senador, o deputado, quando é reeleito, ele teria direito lá em Brasília a receber, se eu não me engano, 70 mil reais de uma só bolada, ou seja, são 3 salários de uma só vez. Só porque foi eleito 2 vezes? A título de, se eu não me engano, auxílio mudança, só porque foi mesmo reeleito, tem direito a isso, 70 mil reais. Sendo que ele já estava lá. Já estava lá. Eu renunciei a isso. Pergunta se Jair Bolsonaro renunciou a isso. Nunca abriu mão. Pergunta se os filhos dele, Eduardo e Flávio, renunciaram a isso. Pergunta se ele renunciou à aposentadoria. Pergunta se eles renunciaram ao auxílio moradia. Responde pra gente. É só ver os depoimentos. Não. Recupera aí a história. Lembra que ele disse uma certa vez o seguinte? Eu recebo esse auxílio aí? Pra comer... Eu sou péssimo de imitar. Não, eu também. Eu recebo esse... Pra comer gente, viu? Eu recebo esse auxílio aí porque eu tenho direito, entendeu? Horrível. Sua imitação é horrível. Não, tem que melhorar. Tá muito ruim. Mas eu recebi esse auxílio aí pra comer gente, viu? Lembra? Saiu na Folha. Ele falou isso pra repórter da Folha de São Paulo, né? Então, ele recebeu tudo isso. Ele nunca abriu mão. Não, olha, Léo, deixa eu te dizer uma coisa, né? Eu comecei a militância política, já contei pra ti, aos 13 anos de idade, né? Fui eleito deputado um período, perdi a eleição para deputado estadual lá no meu estado, fiquei sem mandato, voltei a dar aula, fui eleito senador e tal. Os meus filhos não estão disputando eleição.
né? Eu não estou querendo perpetuar a minha prole na política. Não é que eles não tenham direito. Gabriel e Thaís, quando quiserem ser candidatos, eles têm o direito de ser candidatos. Mas quando eles forem candidatos, eu saio da política e eles são candidatos. Isso aí é um outro traço patrimonialista e triste nosso. Outro triste traço fundante, que são oligarquias. Passa de filho, de pai para filho. Esse filismo que vem desde da colônia, desde a colonização. Esse filismo, esses patrimonialismos, né? A perpetuação da prole, da gene. Né? Isso é uma forma de corrupção também. Isso é uma forma de corrupção. Você querer perpetuar a prole na política. Eu tenho muito orgulho que Gabriel está concluindo o curso agora de publicidade, né? Vou mandar um beijo daqui para ele. Pode mandar beijo daqui, né? Claro. Então é promotor de eventos lá em Macapá. A minha filha Thaís, mandar outro beijo para ela. Ela é advogada, trabalha no escritório de advocacia, né? Mas esse é um traço que mostra que ele não desapega a nenhum privilégio, né? Ele é vinculado aos privilégios e ele sempre foi desse central corrupto. O maior esquema de corrupção da história... Como ele é eleito dizendo que ele é o oposto da corrupção? Pois é, aí eu acho... Veio na onda... Aí lembra da cultura de ódio que eu falei? Lembro. Ela chegou ao ápice. Aí teve erro de todo mundo. Aí eu acho que a Lava Jato levou a isso. Aí eu acho que teve acesso dos meios de comunicação também. E teve erros da esquerda. Eu não falo do erro do PT, assim. Erro dos governos de esquerda. Tanto do PT quanto do PSDB, né? Eu acho que tiveram erros que foram cometidos ali, que acabaram resultando nisso. Chegarmos a isso... Foi uma soma de coisas. Não dá para contar uma coisa só. Eu acho que se criou uma lamentável cultura e nós todos subestimamos alguns sentimentos que estavam latentes e presentes no coração dos brasileiros. Por exemplo, eu acho que é um erro de todos os democratas, não é só da esquerda não tratar com seriedade a questão da segurança. Exato. Né? E não denunciar que a política de Bolsonaro, ao invés de trazer segurança, aumenta a insegurança dos brasileiros. Não, assim, convenhamos, não é distribuindo arma para todo mundo que a gente vai ter uma nação mais segura, né? Nós vamos ter maior segurança. Sabe como é que a gente tem uma nação mais segura? Valorizando as polícias, pagando bem. Pagando melhor. Pergunta para o Bolsonaro, para os filhos dele, qual o projeto deles para melhorar a remuneração dos policiais. Eu tenho o plano de carreira das policiais militares, né? O Marcelo Freixo tem um plano de segurança pública para o país. Nós temos e nós apresentamos. Como é que melhora a segurança no país? Combatendo a miséria, que eu acho que é um pressuposto, porque se você continua tendo gente pedindo nas esquinas, acampando como estão acampando aqui em São Paulo, né, morrendo de fome, você tem alguém que pode ser recrutado com mais facilidade para as facções criminosas, para o tráfico, para tudo mais. Então, primeiro programa de segurança tem que ser combater o desemprego, resgatar socialmente, criar programas sociais para que não descampe por esse caminho, combinado também com valorização das polícias. Como é que valoriza as polícias? Remunerando bem a polícia e investindo em inteligência. Não temos investimento em inteligência. Não temos investimento em inteligência das polícias para combater, por exemplo, os esquemas de tráfico de drogas, né? É assim que se valoriza, é assim que se faz política de segurança pública. Nós, os democratas do país, erraram nisso. Porque não tiveram esse diálogo fraterno, aberto, com uma sociedade que estava amedrontada em 2018. Eu nunca parto do pressuposto que a sociedade, que o povo está errado, que o povo cometeu erros, né? Eu acho que falta interpretar o sentimento do povo. E para as forças democráticas isso faltou. Em 2018...